atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, a ti me achegarei, pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Eu creio que o Espírito está neste lugar. As evidências elas são reais. O Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, a ti me achegarei, pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Escute isso. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está
isso e cante. Milagres, milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Somente aqueles que creem, mais uma vez. Milagres, milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Só aqueles que creem que o Espírito de Deus está aqui, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Ah, Senhor, Tu és santo, Pai. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou. E te render glória, aleluia. Cante, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa, onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado. Aleluia.
Senhor nosso Rei. Poderoso é o Senhor nosso Rei. Aleluia. Diga santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Diga mais uma vez, aleluia. Aleluia. Cante, aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Rei. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Rei. Vamos fazer bonito, levante as tuas mãos e cante mais alto que você puder. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor. Só tu és Pai, e não há outro digno, e não há outro. E tu és santo, santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga mais. E tu és santo. Nós declaramos que tu és santo. Nós declaramos a tua grandeza, Pai. Os teus filhos se reúnem para declarar a tua grandeza, Pai. E aonde o Senhor está, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, problemas são solucionados. Aonde o Senhor está, algo acontece. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia.
O Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Nós podemos sentir a sua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui nesse lugar. Aleluia. O livro de Tiago, no capítulo número 5. Eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia. Com essa presença tão maravilhosa do Espírito Santo aqui nesse lugar, nós podemos sentir a sua presença. Obrigado, Senhor. O Senhor realmente é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós viemos para buscar a sua presença, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor alcance a cada um que me ouve pela rádio, a cada um que me ouve pela internet, principalmente, Pai, os nossos queridos amigos presidiários. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas ali dentro daquele lugar. Quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, desses ouvintes, e apresentar a vida deles desde já. Em especial, Senhor, a vida do irmão Vanderlei, que eu recebi essa carta nessa semana, em que ele diz, Pai, que ansiosamente ele espera, Senhor, o momento dos cultos para ouvir a sua palavra, para que essa palavra tenha transformado a vida dele e que tem feito dele um agente teu aí dentro. Um homem que antes era um agente do grande crime, agora é um agente teu para transformar as vidas ali dentro daquele lugar. Eu quero te pedir, Pai, a tua autoridade e unção pela vida de cada um desses homens que se levantam ali dentro, realmente para transformar as vidas, porque somente a tua palavra, Pai, o teu Espírito é agente transformador. Obrigado, Senhor. O livro de Tiago, no capítulo número 5, no versículo número 17, diz assim a palavra do Senhor: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A parte A do versículo diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias, ele orou e pediu a Deus que chovesse. E diz a palavra que choveu durante 3 anos e 6 meses. Pode fechar sua Bíblia sentando, por gentileza, no nome de Jesus. Nessa viagem em que eu fiz nesse final de semana, eu falei muito com o Senhor. Estava lendo um livro e na leitura deste livro, o Senhor começou a ministrar sobre essa palavra, a qual nós lemos, e sobre a vida desse personagem, de Elias, dos maiores profetas que encontramos em toda a Bíblia, e até hoje ainda, um dos maiores profetas e respeitados por todo o povo de Israel, pelo povo de Deus. Eu até mesmo poderia intitular essa mensagem com o título: Os caminhos da autoridade e da intimidade com Deus. Quero falar nessa noite sobre os caminhos, sobre os lugares mais importantes aonde Elias ele se posicionou. O primeiro lugar que eu queria falar é do cenário em que começa a história desse homem. Era um cenário em que o inimigo do povo de Deus era um homem muito sagaz. O inimigo do povo de Deus era um homem muito ruim. O cenário político onde surge Elias era um cenário catastrófico. Era um cenário onde o jugo era muito pesado sobre o povo. Era um cenário onde o rei, o inimigo, era muito ruim, era um matador. Era um homem que perseguia os homens de Deus. Era um homem que não acreditava no que Deus realmente era sobre a vida de uma pessoa. Pelo contrário,
A sua esposa era ainda pior, a sua esposa era uma perseguidora de profetas, assassinas de profetas, perseguidores das coisas que eram as coisas de Deus. E não somente isso, aquele homem, ele adorava a outros deuses. Era um homem que tinha se afastado do caminho do Senhor e se deleitado nas coisas do mundo. Era um homem que se deixava ser usado por Satanás e pelo inimigo para se tornar verdadeiramente um inimigo das pessoas a qual queriam seguir a Deus. Interessante que o lugar aonde se encontrava Elias, o primeiro lugar que cita a Bíblia, no capítulo 17, no verso 1, diz que Elias era um homem a qual era de Tisbé, era um homem aonde era uma região cerca de Gileade. Era uma região pobre, não era um grande centro, não era a Jerusalém, não era a cidade levantada por grandes muros, não era uma cidade aonde havia lindas casas, aonde estava o centro comercial, aonde estava o centro econômico e o centro erudito, o centro aonde que estava a sabedoria. Não, esse lugar era uma região afastada, uma região de montanhas, uma região aonde não existia um médico, mas a medicina eram as ervas que eles cultivavam, e daí que surge o nome de Gileade. E até mesmo a Bíblia cita citações sobre o bálsamo que vinha de Gileade. Essa região de Tisbé, ainda onde viveu esse homem chamado Elias, onde nasceu Elias, era ainda pior, porque não encontrei em nenhuma das traduções, pastor Carlos, alguma tradução. Vocês sabem que a maioria de todas as palavras bíblicas tem a sua tradução, tem o seu significado na sua raiz, mas Tisbé era um lugar sem significado algum. Eu entendo que o lugar da onde surge Elias, e que leva a essa palavra, a qual nós lemos no capítulo 5, e no verso 17 do livro de Tiago, aonde diz que Elias se posicionou, ele foi até Acabe, e liberou uma palavra para o inimigo, e disse: não vai haver chuva sobre a terra durante 3 anos. Ou seja, ele estava decretando cara a cara para o inimigo uma afronta. Ele estava dizendo: as coisas vão ficar ruins para você, inimigo. Hoje você pode se achar o grande, hoje você pode se achar o bom, mas quando não haja chuva nessa terra, as coisas vão ficar para ruim para você. Você é o rei. Ele enfrenta, ele tem a coragem. E diz a palavra do Senhor que o que fez, se aquela palavra tem a autoridade diante do inimigo, revela Tiago e diz que Elias orou e a chuva cessou sobre a terra. Isso me chamou muito a atenção, porque fala de intimidade. O que fez aquele homem ter autoridade não era o posto que eles tinham, bem porque o lugar da onde ele veio não era um lugar nenhum. Ele não era um homem que veio de uma linha sacerdotal, assim como eram os homens de Deus naquela época. Ele não era um homem que veio de uma linhagem real. Ele não era um homem que tinha a sua formação teológica, não estudou em nenhuma escola teológica. Ele não veio de nenhuma grande denominação religiosa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ele veio de um grande partido político. Ele não fazia parte da sociedade política de Jerusalém, não. Ele era um homem comum. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões de mim e de você. Eu acho tremendo que logo no capítulo 1, o Senhor mostra que para enfrentar o inimigo, para enfrentar grandes situações, ele não precisa de grandes estrelas, ele não precisa de figurões, ele não precisa de pessoas capacitadas, ele precisa somente de um homem, de uma mulher que se coloca de pé, ouve a voz do Senhor, obedece a palavra do Senhor, acredita na palavra do Senhor e se colocava à disposição de Deus para enfrentar o inimigo que estava afrontando ao povo de Deus. Deus não precisa de estrelas. Deus precisa de homens e mulheres que busquem a Deus na sua intimidade, que saibam reconhecer a voz de Deus, que saibam reconhecer a chamada de Deus.
e que acreditam que a palavra que é liberada sobre a vida dele é algo que vem do céu e vem daquele que tem a maior autoridade sobre todos os céus e sobre a terra. E Deus diz para Elias: vai dizer para Acabe que não vai chover nessa terra. Aquele homem sem estudo, de um lugar aonde não tinha origem nenhuma. E eu imagino que quando aquele homem chega diante do rei, do inimigo, o inimigo olha para ele e fala assim: quem é você? Imagine quando ele pede audiência: eu quero falar com o rei. Eu imagino que o rei olha para um dos seus súditos e diz: quem quer falar comigo? Elias de Tisbé. Quem? Elias de Tisbé. Deixa eu ouvir esse Zé Ninguém. Deixa eu ouvir esse homem sem origem. Deixa eu ouvir esse homem que vem de um lugar aonde ninguém vai. Por isso tem uma palavra para você que me ouve nessa noite e que se sente um Zé Ninguém, principalmente para esses nossos queridos amigos a qual citei, os presidiários. Pode ser que hoje, quando você sai daquela prisão, você diga da onde você veio quando você vai procurar um emprego, e você vai dizer: eu vim de uma terra aonde ninguém quer estar. Eu vim de uma terra, de um lugar aonde só existe marginais. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: não importa da onde você veio e qual é a sua origem, a importa é você ouvir a voz do Senhor, seguir ela e começar a obedecê-la, que Ele vai te tirar desse lugar da onde você está, para te colocar no lugar aonde você nem pode imaginar. Só que para isso há um caminho que percorrer. Depois que ele afronta a esse rei e realmente a chuva para, eu imagino que realmente como foi, Elias se tornou super conhecido em Israel, de um Zé Ninguém a um perseguido do rei. Quem sabe quanto se pagava pela sua cabeça. Então o Senhor diz: Elias, sai pelo caminho, vai para um lugar, vai para um deserto. Vai para um deserto e aí terá um ribeiro que se chama Querite. Ali você fica, Elias, pelo tempo a qual eu vou te falar. Ali você vai tomar água daquele ribeiro. Ali os corvos vão te sustentar, vão trazer carne e pão para você, e à noite também. E Elias sai e vai para essa região, e ali ele fica. E ali os corvos o sustentavam e ele tomava água daquele lugar. E Querite é muito interessante, porque a tradução da sua palavra significa lugar de cortar em uma medida. O Senhor leva a Elias um lugar aonde tinha que cortar algumas arestas da vida dele. Deus leva Elias um lugar aonde que ele tinha que ser totalmente sustentado por Deus. Eu creio que o mais difícil não é você estar no deserto. Eu creio que o mais difícil é você estar no deserto e saber que Deus irá te sustentar. O mais difícil não é a provisão, é você acreditar no Deus da provisão. O que Deus faz com Elias é tirar ele de todos os lugares, de todos os centros, de todos os lugares onde Elias poderia ter dependência. Ele levou num lugar onde ele era totalmente dependente de Deus. Elias necessitava realmente acreditar que Deus era o provedor sobre a sua vida. E isso é muito difícil, irmãos, porque nós somos muito humanos e carnais. Nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos e sempre tomamos as decisões tendenciando para o nosso lado humano, e nunca aprendemos. E o primeiro princípio que Deus ensinou na autoridade, na intimidade de Deus, na vida de Elias, foi
de que ele teria que acreditar que Deus era o Deus da sua provisão, que Deus era o Deus aquele que sustentaria Elias, que Deus era aquele que traria o pão para Elias, que Deus seria aquele que traria o alimento para a sua alma, o alimento para a sua alma, aquele que mataria a sua sede. Eu quero te dizer nessa noite, o primeiro passo, o primeiro caminho que você tem que seguir para ter intimidade com Deus é saber que Deus é o teu soberano e que você depende de Deus para todas as coisas. Seja dependente de Deus, acredite em Deus. Deus é o que irá te sustentar. Não tenha medo de quando você sair desse lugar, pela passagem que você tem, pelos crimes que você cometeu, que as portas irão se fechar ali fora. Não, acredite que Deus é o teu provedor, e que quando você sair desse lugar, confiando nele, as portas irão se abrir. Só que aprenda uma coisa nesse lugar, nesse deserto, aonde que você se encontra: não confie na provisão, confie no provedor da provisão. Passa esse momento, seca o rio, porque não chovia mais, não tinha mais água. Então o Senhor, ele diz para Elias: Elias, levanta, que agora eu vou te levar para outro lugar. Eu vou te levar para Sarepta. E lá diz a palavra do Senhor, e Deus é específico. Ele dá já os detalhes a Elias, antes de Elias chegar no seu próximo destino. E ele diz: Elias, você irá numa cidade aonde uma viúva irá te sustentar. Chega a ser cômico, porque as viúvas na época eram sustentadas por migalhas que os outros davam. E eu imagino Elias dizendo: Senhor, você está me tirando de um lugar aonde que corvo me alimentava. Agora você vai me levar para um lugar aonde eu vou passar fome juntamente com uma viúva. E eu imagino que no caminho em que Elias estava seguindo, ele imaginando: será que não vai passar um exército de Acabe me procurando aqui nesse lugar? 150 quilômetros distanciava um lugar do outro. Quando ele chega em Sarepta, ele encontra essa viúva. Essa viúva o acolhe. Ele diz: o que tem de comer? Ela diz: nada. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que não dá nem para mim me alimentar com meu filho. O que é que eu vou dar para você? E ele diz: eu aprendi lá no deserto que há um Deus que provê no momento da necessidade. Eu quero dizer que os desertos da sua vida são escola para você ter crescimento, para você ter má fé. Ele diz: não, você tem uma panela? Ela falou: tenho uma. Ela falou: não, então vai juntar mais, porque eu sei de onde que vem a provisão. Vai ter farinha e vai ter azeite, que não vai faltar aqui nessa casa. E aí imagina aquela mulher saindo, pegando algumas vasilhas nos vizinhos, e os vizinhos perguntando: ei, viúva, para que é isso aí? Tem um homem ali. Quem é esse homem? É um Elias. Mas da onde que é Elias? Ele é de uma linhagem sacerdotal? Ele é um homem de Deus? Ela falou: não, ele veio lá de Tisbé e estava no deserto. Eu falei: meu amigo, então. As pessoas não acreditam, porque as pessoas só olham para o nosso currículo, não olham para o nosso coração. É difícil enfrentar a vida quando você não vem de uma grande família, quando você não tem um grande currículo. As pessoas não acreditam em você. Mas aquele homem tinha intimidade com Deus. Aquele homem, quando ele orava, Deus ouvia a sua oração. Então imagina aquela mulher chegando com as suas panelas e: Senhor, imagina Elias: Senhor, nós não temos o que comer. Envia
alimento para minha casa. Imagina ele dizendo: Senhor, nós estamos desempregados, abre a porta de um emprego para mim, Senhor. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a minha luz, abre a porta do emprego para mim pagar a minha luz. Senhor, eu estou com a minha geladeira vazia, envia alguém para me dar um pouco de alimento para alimentar a minha família. Essa é a realidade do povo de Deus hoje. Mas o povo perdeu a fé, o povo perdeu a intimidade, o povo perdeu o que há de mais poderoso na arma do crente, que é a oração. O crente já não ora mais, o crente já não acredita mais na provisão do Senhor. Acredite na sua oração, na sua intimidade com Deus. E diz a palavra do Senhor que foi tanta farinha e tanto óleo, que era uma fartura que eles comiam. E durante muito tempo Elias ficou ali em Sarepta e não faltou comida para eles. E diz que chegou um momento em que a viúva tinha um filho, e aquele filho diz que morre. E diz que aquela mulher, ela se revolta com Elias e diz: você veio aqui na minha casa para trazer morte para o meu filho. E Elias diz que se quebranta no seu coração. E diz que Elias chega diante daquela mulher e diz: aonde que está o menino? Ela fala: está aqui, está morto. E diz que Elias toma a morte nos seus braços. Ele pega o menino no seu colo. Ele não se deixa ser abatido pela acusação que tinha sobre a vida dele. Ele não se deixa ser abatido e não abre a sua boca em nenhum momento em que a culpa estava sobre a sua vida, em que a justiça poderia recair sobre ela, sobre ele. E eu entendo algo muito profundo também nessa palavra, que numa mesma casa em que há milagre também pode ter tragédia. Na mesma casa em que Deus pode dar o pão, pode dar o azeite de forma milagrosa, também pode haver morte nessa mesma casa. Porque nós não estamos isentos de nada de ruim que pode nos acontecer. Só que nós queremos ser crentes e que nada de mal nos aconteça. Escute, numa mesma casa onde houve um dos maiores milagres bíblicos, também houve uma morte. E há quantas mortes hoje acontecendo em casas em que houveram tantos milagres. Há tantos casamentos que foram restaurados por Deus e que hoje estão na beira da destruição, e a morte espiritual está dentro daquele casamento. Há quantos homens que estavam no lixo, que vieram do lixo, da droga, do tráfico, em que Deus restaurou, que trouxe vida, que trouxe alimento para a sua casa, mas hoje voltaram a se desviar. Quantos que eram obreiro na casa do Senhor, em que havia vida, mas se deixaram morrer, e há uma morte espiritual numa mesma casa que tinha milagre. Hoje há morte espiritual naquela casa. Há quantos que foram levantados de forma milagrosa por Deus, missionária Janete, e que hoje já não buscam mais a Deus, e a morte espiritual entra na sua vida. Mas aquele homem, irmão Túlio, ele pegou a morte nos seus braços. Eu quero te dizer uma coisa: tem coisa que está morrendo na tua vida. Pegue essa morte nos seus braços. Sabe isso que está morto? Não leva para enterrar, já não é hora de enterrar. Ainda não é hora de enterrar. Acredite no Deus que um dia proveu na sua vida. Ele continua sendo Deus na sua vida. Elias pega aquele moço, aquela morte, e leva para o dentro do seu quarto, conta a palavra do Senhor, e diz que ele fecha a porta do seu quarto e abre as portas da sua alma e grita ao Senhor da provisão. O problema é que o povo de Deus enterra os mortos e grita as mágoas para todos ouvirem.
Elias nos ensina que nós temos que tomar a morte nos nossos braços, trancar a porta do nosso quarto, entrar na intimidade com Ele. E diz a palavra do Senhor que Elias rasgou a sua alma e disse: Senhor, eu não aceito essa morte nessa casa. Interessante é que Sarepta significa fornalha, fundição. O segundo lugar aonde Deus levou Elias era um lugar aonde que ele iria enfrentar a morte cara a cara, mas era intimidade no quarto, era intimidade com Deus que iria fazer ressuscitar a morte que estava de frente a Elias. Eu quero dizer algo nessa noite com todo o temor de Deus. Volte a buscar a Deus na intimidade da oração. Volte a buscar a Deus na intimidade do seu quarto. É você e Deus. Para de confiar em provisão humana. Busque a provisão divina. Busque a provisão no quarto da intimidade, que você vai ver que diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus fez levantar o menino que estava morto. Não foi Elias, foi o Espírito de Deus. Nós oramos, o Espírito de Deus age. Eu oro e o Espírito de Deus vá ao encontro daquilo que eu estou precisando que seja o meu milagre. Quem faz o milagre não é o homem, quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. Era intimidade. Por isso que o Tiago disse: Elias era um homem como eu e você, sujeito a todas as paixões, mas quando ele orava, o milagre acontecia. Quem fazia o milagre? Elias. Quem fazia milagre era Deus, através da oração de Elias. Por isso que Deus não precisa de estrelas. Deus precisa de homens posicionados diante do quarto da intimidade com Ele. É na batalha do joelho que se ganha as maiores conquistas. O que Deus estava era moldando a Elias. O que Deus estava naquela fornalha era arrancando os limites que ainda Elias tinha de dependência humana. Deus primeiro trabalha no homem, para depois trabalhar através do homem. Deus primeiro trabalha no teu caráter, para depois usar a sua vida para ajudar caráteres. Primeiro você tem que se transformar, para depois você transformar pessoas. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito, para depois você aumentar o Espírito das outras pessoas. E isso só se consegue com algo chamado intimidade. Diz a palavra do Senhor que um bom tempo Elias ficou ali. Quando aquele milagre, imagina Elias descendo com aquele menino nos braços, já recitado, pastor Carlos. Ele coloca nos pés da sua mãe, quem sabe ainda com fôlego de vida, quem sabe voltando a respirar, porque a Bíblia não diz porque ele morreu. Mas aquela mulher libera uma palavra fantástica sobre a vida de Elias, a primeira vez. Ela diz assim: agora eu sei que você é um homem de Deus. Não existe mais nada gratificante na vida de um homem dele ser reconhecido como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Deus cortou algumas coisas na beira daquele rio, na vida de Elias,
mas ainda levou ele para ser polido dentro de uma fornalha. Então depois Deus fala para ele: agora Elias, se levanta, eu vou te levar de volta para você enfrentar aquilo que mais te coloca medo cara a cara. E diz a palavra do Senhor que Elias se levanta e vai junto ao inimigo de Deus. E diz que quando ele chega diante do inimigo de Deus, Acabe desafia a Elias. Ele diz assim: eu não tenho mais medo de você. Você não é aquilo a qual Deus quer. E eu não estou conformado com o teu posicionamento diante de Deus. Pegue tudo que você segue, convoque todo Israel e vamos no Monte Carmelo, porque lá eu irei te mostrar quem é o verdadeiro Deus que é sobre Israel. Elias, cheio de Deus, chega no Monte Carmelo. Estão todos os profetas do inimigo lá. Está o inimigo próprio, está o próprio Satanás ali na frente. E diz que Elias olha para um lado, olha para o outro e sente falta de algo. Ele olha, e no Monte Carmelo diz que o altar aonde tinha que ser sacrificado as ofertas de adoração a Deus estava quebrado. Então ele diz: para, que a primeira coisa eu tenho que restaurar aqui nesse lugar é o altar de adoração a Deus. Quem tem intimidade entende que o altar de adoração é essencial para que o poder de Deus recaia sobre o povo. E diz que ele pega, restaura aquele altar, começa a sacrificar em cima. E diz que o ambiente de adoração, ele inundou aquele monte, todo aquele lugar. Diz que quando aquele ambiente de adoração, ele inundou aquele lugar, diz que o fogo desceu sobre o altar e consumiu a todo o mal que estava naquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para nós como igreja: não adianta. Se nós queremos que o fogo realmente desça sobre nossas vidas, se nós como povo queremos realmente enfrentar e vencer ao inimigo das nossas almas, se nós não trouxermos de volta para a origem da igreja os altares de adoração a Deus, não há fogo que caia do céu. Não adianta somente você estar cheio da tua intimidade. Você quer restauração para a tua casa, para a tua família, para o teu povo? Então restaure os altares de adoração de dentro da sua casa e de dentro da sua igreja. Restaure os pilares de adoração. Que pilares são esses? Pilares de ler a palavra do Senhor, de adorar a Deus com louvores, de adorar a Deus com a minha fidelidade nos meus dízimos e nas minhas ofertas, de adorar a Deus com o meu serviço, com a minha mão que serve em alguma coisa que a obra precisa de mim. São pilares de adoração. A igreja não quer servir mais. A igreja liga e pede para cancelar e para tirar o seu nome da escala. A igreja liga para escolher dias para estar na escala. A igreja, quando é convocada para orar, já não vem mais orar. A igreja, quando é convocada para estudar a palavra, já não estuda mais a palavra. Eu quero dizer uma coisa: se a igreja não se posicionar como igreja, com altares de adoração, cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus será menor sobre o povo de Deus. E quando não há presença de Deus, não há fogo de Deus, o inimigo prevalece.
o que fez Acabe ser destruído no Carmelo, foi o fogo que desceu do céu quando os altares de adoração foram restaurados. O que destruiu o inimigo não foi a presença do profeta Elias, foi o altar de adoração que Elias tratou de restaurar como líder naquele momento. E diz a palavra do Senhor que o fogo desceu e Acabe foi envergonhado porque o inimigo de Deus, o maligno, tinha perdido as suas forças, e o Deus de Israel tinha sido prevalecido sobre todos os seus inimigos. E diz a palavra do Senhor que o Carmelo significa você enfrentar os teus maiores medos, enfrentar cara a cara o inimigo. Acredite que a autoridade e a unção de Deus está sobre a sua vida. Acredite que você tem possibilidade de restaurar o altar de adoração e enfrentar o inimigo, que eu não sei qual é o inimigo que está hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas você sabe identificar. A única coisa que você tem que ficar é de pé, ouvir a voz de Deus, pegar a intimidade e restaurar os pilares de adoração na sua vida para você enfrentar o inimigo. O Carmelo significa para Elias enfrentar o inimigo e restaurar altares e pilares de adoração. Depois daquilo, a fúria de Acabe se levantou contra Elias, e diz que Elias fugiu, sentou embaixo de um pé de zimbro, e diz que pediu a morte ao Senhor. Se Deus, eu não aguento mais tanta perseguição, eu prefiro morrer do que seguir lutando contra isso. E tem vezes que nossa vida é assim. Nós passamos por um período tão tremendo ministerialmente, espiritualmente, mas parece que mesmo você restaurando pilares, você fazendo a vontade de Deus, e é isso que ele dizia: eu tenho cumprido a sua palavra, eu tenho sido obediente à sua palavra, e essa perseguição do inferno, ela não cessa sobre a minha vida. Eu vejo Elias entrando num período de depressão profunda, e diz a palavra do Senhor que ele foi para o Horebe, ele se escondeu dentro de uma caverna, esperando a sua morte chegar. E quantos homens e mulheres de Deus que hoje não têm aguentado os problemas que estão sobre a sua vida e têm desejado a morte. E diz a palavra do Senhor que o Senhor se aparece para Elias e diz: Elias, o que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Elias, sai para fora, pega a tua capa e sai para fora. E diz que Elias, ele sai para fora, e Deus libera uma outra palavra ainda sobre a vida de Elias: Elias, vá para a Síria, porque ainda eu quero te usar para ungir rei ainda sobre a Síria. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Escute o que eu vou lhe dizer do profundo do meu coração. Quem sabe o inimigo tem colocado esse desejo de morte na sua vida, de você desistir das coisas que Deus colocou para você, dos propósitos, dos teus sonhos, do que Deus prometeu. E hoje você desistiu por causa que da perseguição é tanta. Eu sei que as coisas são difíceis. Quem sabe você está colocado realmente dentro de uma caverna, mas o Senhor quer te dizer algo nessa noite, e recebe essa palavra. O que o Senhor tem para você não é morte nessa terra. O que o Senhor tem ainda são propósitos para Ele. E o Senhor, Ele vai te arrancar dessa caverna para te usar ainda, para te colocar diante de reis, porque aí você ainda tem projeto a fazer nas mãos do Senhor. Você pode ter desistido de você mesmo, mas o Senhor não desistiu de você ainda. E é por isso que você está aqui nesse lugar, porque não é morte para a sua vida que Deus tem. Há muitos caminhos para você percorrer, há muitos exemplos para você deixar ainda na sua vida, há muitas pessoas que vão se espelhar ainda no teu ministério,
Há muitas pessoas que ainda vão se espelhar no teu testemunho e no que você tem feito como homem de Deus e como mulher de Deus. Deus acredita em você, por mais que você não acredite mais em você. Deus continua acreditando em você. Não é esse demônio da depressão que te persegue, que irá te colocar em caverna. Não é essa doença que vai te parar. Não é essa desgraça que está no teu casamento hoje que vai te parar. Não é essa desgrama da droga, do álcool que está na sua vida que vai te parar. Porque Deus ainda tem um plano para você. E o Senhor diz para ele: Elias, faz o caminho de volta. Esse é o 6º caminho que teve que percorrer Elias. Irmão, é difícil você voltar por caminhos a qual dói. É difícil você ter que percorrer caminhos em que a tua alma foi ferida. É difícil você ter que percorrer caminhos de volta aonde você foi afrontado, aonde você foi humilhado, aonde que o inimigo quis te derrubar. Mas o Senhor disse: se você não fizer o caminho de volta para consertar algumas coisas que ainda você fugiu e deixou para trás, a glória não será sobre a sua vida. O 6º e penúltimo caminho que teve que percorrer Elias é um dos períodos e dos caminhos mais difíceis que eu e você temos que enfrentar. E eu tenho que te dizer, tem coisas que você vai ter que voltar lá atrás para você consertar. Tem coisas que nessa noite o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Quem sabe são pessoas que você vai ter que retornar lá atrás para você pedir perdão. Quem sabe até mesmo são pessoas que um dia você enganou financeiramente, e você vai ter que voltar lá para você ressarcir o dano que você deixou para aquela pessoa. Quem sabe um dia você humilhou uma pessoa emocionalmente, e você vai ter que voltar lá atrás e pedir perdão para ela, porque o Senhor manda te dizer com toda a autoridade que há nos céus, que é a hora de você voltar pelo caminho de volta, sair dessa caverna de depressão, porque essa caverna de depressão é a origem de um caminho que um dia você percorreu. Tem coisas que você vai ter que consertar, e o caminho de volta você vai ter que fazer antes de voltar, Deus usar você da maneira a qual você foi usado um dia nas mãos dele. Diz a palavra do Senhor que Elias, ele percorre o caminho de volta. E quando ele percorre o caminho de volta, a presença de Deus era tão forte na vida de Elias, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo se agrada conosco de tal maneira que nós somos cheios da intimidade do Espírito, porque uma das maneiras de nós sermos íntimos do Senhor também é obedecendo o que Deus manda. Obediência a Deus é um sinônimo de intimidade, de respeito. E nós temos que voltar a respeitar a palavra do Senhor. Nós temos que voltar a aceitar a correção que Deus nos dá através da sua palavra. Não por mão humana, mas pela palavra dele. Ele diz que quando Elias começa a percorrer o caminho de volta, a dor, ele disse que a presença de Deus era tão grande. Ele diz que ele foi e ungiu o rei. E Elias era tão usado, porque quando ele fez o propósito que Deus queria, Deus começou a usar Elias de tal maneira que ele começou a levantar seguidores, pessoas queriam ser igual a ele. Um deles, por exemplo, que vocês ouviram falar, é Eliseu. Tanto era a presença de Deus na vida de Elias, aquele demônio de depressão tinha deixado de perseguir. Tanto era a presença de Deus na vida de Elias, que as pessoas olhavam para Elias e diziam: eu quero ser igualzinho a esse homem. Meu irmão, não tem nada mais lindo na vida de um crente. Não tem nada mais lindo na vida de uma pessoa. Não são fortunas, não são posses, não são carros, não são belas casas, não são contas bancárias recheadas. Não há nada mais lindo e exemplar na vida de um homem
do que alguém dizer: eu quero ser como essa pessoa. Não há nada mais lindo e mais ambicioso na vida de um crente do que ele ser exemplo e servir de inspiração para outras pessoas. Que foi isso que Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. As pessoas queriam imitar Paulo. Não existe nada mais lindo que um homem chegar na sua velhice e o seu filho com 30, 40 anos chegar e dizer: eu aprendi a ser um homem honesto com o meu pai. Eu sou uma mulher amorosa porque eu aprendi esse amor com a minha mãe. Hoje eu sigo a Deus porque meu pai foi um homem exemplar nos caminhos do Senhor. Eu quero crescer. Eu quero ser igual ao meu pai e igual à minha mãe. O caminho de volta. O caminho de volta é um dos caminhos mais lindos. Porque é o caminho aonde as pessoas vão nos vendo. Porque quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, diz a palavra, nós somos exaltados também diante dos outros. E diz a palavra do Senhor que de repente chega Elias no seu último lugar, chega à beira do rio Jordão, e diz que de repente naquele lugar aonde foi o lugar que significa pureza, transformação, deixar coisas velhas para trás e receber coisas novas. O Jordão tinha sido um lugar importantíssimo diante do povo de Israel. Sempre foi um lugar onde as coisas grandes do Senhor aconteceram e foram significativas. O Jordão tinha sido o último passo que vinha de um povo que estava no deserto para entrar na terra prometida. O Jordão, às beiras do Jordão, Jacó tinha tido encontro com o anjo que transformou a sua vida. Na beira do Jordão se encontrava Elias. E estava com um dos seus seguidores e diz que de repente o céu se abre. E diz que uma carruagem de fogo vem e pega Elias. E aquele que um dia tinha desejado a morte física, não viu a morte carnal na sua vida, foi arrebatado vivo para os céus. Esse é o último estágio da vida que eu e você temos que desejar. Não é de morrer para o inferno nessa terra, mas sermos arrebatados para os céus com nosso Senhor no dia da glória. O maior estágio que a igreja tem que ter é o estágio de ser arrebatado vivo e de ter conquistado a maior honra que um homem pode querer, que é ser salvo pelo Senhor. Somente um homem com intimidade com Deus, somente um homem obediente à palavra do Senhor, somente um homem disposto a lutar a guerra, a maior batalha que nós temos, que é a batalha contra o inferno, contra as raízes do mal que estão nesse mundo, quando a influência do caráter desse mundo nos atormenta a nossa alma e a nossa própria carne. O que Deus tem para você não é morte nessa terra. O Senhor vai te arrancar dessa caverna ainda para você fazer grandes coisas e para ser exemplo. Eu profetizo isso para a tua vida e para a vida daqueles que me ouvem. Principalmente para você que me ouve nessa cela. Quem sabe você olha para o seu redor e você se encontra numa caverna, desejando a tua morte, mas eu tenho uma palavra para você. Deus não quer você morto. Deus quer você muito vivo para cumprir os propósitos que Ele tem. E o maior propósito que Ele tem na sua vida, meu irmão e mamãe que você está aqui, e aqueles que me ouvem, o maior propósito que Deus tem na sua vida é não te dar honras terrenas. O maior propósito que Deus tem na tua vida é um propósito de salvação para a sua alma. Aleluia. Se coloca de pé.
que o Senhor está dizendo aqui, nós temos que voltar a buscar a Deus nas bases da sua intimidade. E quem sabe você se encontra hoje em algum desses caminhos que Elias estava. Quem sabe hoje você está na dependência de Deus, do alimento de Deus, da provisão de Deus. Confie, continue confiando nele. Quem sabe você se encontra em Tisbé, aonde ninguém te conhece e você é um Zé Ninguém. Quem sabe você está no Querite, na beira desse rio, dependendo totalmente de Deus hoje. Mas quem sabe você já está em Sareta, vivendo alguns milagres, mas ainda há morte na tua frente, de coisas que você tem que ressuscitar. Quem sabe você está no Carmelo, já restaurando altares para que a unção de Deus, para que a sua glória desça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas quem sabe você está numa caverna desejando a morte. Mas quem sabe você já está percorrendo o caminho de volta. O caminho da maior transformação. E o que te espera é o Jordão da glória do Senhor.